Dom Casmurro, capítulo 87. A Sege. Chegara ao último degrau e uma ideia me entrou no cérebro, como se estivesse a esperar por mim, entre as grades da cancela. Cancela que é porteira, né? Um tipo de portão parecido com uma porteira. Ouvi de memória as palavras do pai de Manduca, pedindo-me que fosse ao enterro no dia seguinte. Parei no degrau, refleti um instante. Sim, podia ir ao enterro, pediria à minha mãe que me alugasse um carro. Não cuides que era o desejo de andar de carro, por mais que tivesse o gosto da condução. Em pequeno, lembra-me que ia assim muita vez com minha mãe às visitas de amizade ou de cerimônia, e a missa se chovia. Era uma velha sege de meu pai, que ela conservou o mais que pôde. O cocheiro, que era nosso escravo, tão velho como a sege, quando me via à porta vestido, esperando minha mãe, dizia-me rindo: Pai João vai levar nhonhô. E era raro que eu não lhe recomendasse: João, demora muito as bestas. Quer dizer, faz os cavalos demorarem, né? Demora muito as bestas. Vai devagar. Minha Glória não gosta, mas demora. Repare o seguinte, o que está acontecendo? Às vezes o nosso narrador faz esse tipo de coisa. Ele acabou se perdendo aqui, ele acabou se digredindo. Ele estava falando, pense. Parei no degrau, refleti um instante, sim, podia ir ao enterro, pediria à minha mãe que alugasse um carro. Aí ele falou, não cuides que é o desejo de andar de carro, embora eu goste de andar de carro. Aí ele começa a falar sobre o quanto que ele gosta de andar de carro, o carro que eles tinham, e ele nem volta nesse capítulo ao que ele pensou, né? Não é o desejo de andar de carro, aí você fica esperando, é o que então? E aí ele acaba mudando de assunto, sem perceber, modo de dizer, né? Isso é importante deixar claro, porque às vezes isso nos frustra. Então eu tô lendo aqui, eu fico esperando a continuação do capítulo e leio inteiro, e leio meio que apressado para ver o que vai acontecer, e não acontece nada, né? E esse é um dos motivos porque algumas pessoas sentem esse desconforto lendo Dom Casmurro. Lembre-se, você está conversando com um colega teu, com um tio teu. Você não chega para o colega teu e fala, bom, a nossa pauta da discussão, a gente vai conversar sobre o filme que passou no cinema semana passada. Logo depois, nós vamos conversar sobre o tombo que o José levou na festa. E depois a gente vai conversar sobre a bicicleta nova da Mariazinha, né? Aí você começa a conversar sobre o filme, e aí quando você estava conversando sobre o filme, você fala... Tá falando, e aí eu fui ali no cinema, no Shopping Estação. O Shopping Estação mudou, né? A pessoa vai para outro lado. E você fala, não, pera, isso não está na pauta. Isso não está na pauta. Não compliquemos as coisas, não misturemos as coisas. Estamos falando sobre o filme. Né? Ninguém faz isso. É esse sentimento mais leve de quando você está conversando com um amigo que o livro pede da gente, ok? Então... Se for pra contar a história dele, talvez ele respondesse assim, o Dom Casmurro. Tá, você quer ouvir minha história? Ele falaria num capítulo, aconteceu isso, aí depois aconteceu isso, e aí depois eu fiquei aqui sozinho. Ponto final. Não é isso que ele quer conversar. Bom, então ele tá lembrando do tempo um pouquinho antes, né? Fica entendido que era para saborear a sege, não pela vaidade, porque ela não permitia ver as pessoas que iam dentro. Então nessa sege é uma carruagem pequena, puxada geralmente por 2 cavalos e de 2 rodas, né? Então não era por vaidade, porque não era aquela sege que fica aberta e as pessoas ficam admirando, porque lembra, é um determinado status, né? Ter uma sege. Então fica entendido que era para saborear a sege, não pela vaidade, porque ela não permitia ver as pessoas que iam dentro. Era uma velha sege obsoleta, de 2 rodas, estreita e curta, com 2 cortinas de couro na frente que corriam para os lados quando era preciso entrar ou sair. Cada cortina tinha um óculo de vidro, por onde eu gostava de espiar para fora. Senta, Bentinho.
Deixa espiar, mamãe. E em pé, quando era mais pequeno, metia a cara no vidro e via o cocheiro com as 2 grandes botas, escanchado na mula da esquerda. Escanchado é sentado com uma perna aqui e outra ali. Escanchado na mula da esquerda e segurando a rédea da outra. Na mão levava o chicote grosso e comprido. Tudo incômodo. As botas, o chicote e as mulas. Mas ele gostava e eu também. Dos lados via passar as casas, lojas ou não, abertas ou fechadas, com gente ou sem ela, e na rua as pessoas que iam e vinham ou atravessavam diante da sege, com grandes pernadas ou passos miúdos. Quando havia impedimento de gente ou de animais, a sege parava, e então o espetáculo era particularmente interessante. As pessoas paradas na calçada ou à porta das casas olhavam para a sege e falavam entre si, naturalmente sobre quem iria dentro. Quando fui crescendo em idade, imaginei que adivinhavam e diziam: é aquela senhora da rua de Mata-Cavalos que tem um filho, Bentinho. Então repare a posição social deles aqui, é importante, eles têm bastante dinheiro, né? Para todo mundo ser mais ou menos um evento, né? Olha lá, a sege. Olha lá, é aquela senhora que tem uma sege. A sege ia tanto com a vida recôndita de minha mãe, que recôndita é isolada, fechada, né? Então a sege ia tanto com a vida recôndita de minha mãe, que quando já não havia nenhuma outra, continuamos a andar nela. E era conhecida na rua e no bairro pela sege antiga. Afinal, minha mãe consentiu em deixá-la, sem a vender logo. Só abriu mão dela porque as despesas de cocheira a obrigaram a isso. A razão de aguardar inútil foi exclusivamente sentimental. Era a lembrança do marido. Tudo o que vinha de meu pai era conservado como um pedaço dele, um resto da pessoa, a mesma alma integral e pura. Só falta um pouquinho, mas eu vou ter que abrir outro vídeo por causa da bateria.